CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia os nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos estudar o livro O Problema do Ser e do Destino e a parte que fala sobre a reencarnação. No meu livro, página 200. Vidas sucessivas, a reencarnação e suas leis. Leremos o Evangelho antes. Venho ensinar, é o capítulo 6, o Cristo Consolador. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, visto que a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores também virão enxugar suas lágrimas. Mestre Jesus, te agradecemos a oportunidade do conhecimento, do estudo, através do estudo das obras doutrinárias, como neste momento as obras de Leon Denis, o nosso mestre, o nosso irmão. Ajuda-nos, Senhor, e permita que Ele nos inspire de onde Ele estiver, bem como o nosso irmão altivo e os guias da nossa casa de amor. Em nome desses espíritos amigos, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor de Jesus Cristo, do amor de Deus acima de tudo, é que iniciamos os estudos desta manhã. Que assim seja. Então, que os Espíritos nos perdoem o atraso. Eu vou voltar um pouco aqui na aula passada, que a Débora fez, e vamos continuar. Sobre a reencarnação. Na página 198. Certas atrações são temerosas para as almas à procura das condições para um renascimento. Por exemplo, as famílias de alcoólatras, de devassos, de dementes. Como conciliar a noção de justiça com a encarnação de seres em tais meios? Não estão em jogo aí razões psíquicas profundas e ocultas, sendo as causas físicas uma simples aparência? Nós o vimos, a lei de afinidade aproxima os seres similares. Todo um passado de culpas arrasta as almas atrasadas para grupos que apresentam analogias com seu próprio estado fluídico, mental, estado que ela criou com seus pensamentos e ações. A Leon Denis está mostrando aqui um outro aspecto, já que nós nos aproximamos por afinidade, como que você vai reencarnar em meio a pais alcoólatras ou do vício? Quantos espíritos reencarnam aí debaixo das pontes com mães viciadas em tóxicos, em álcool, que ali têm relações, engravidam e muitas vezes não sabe nem quem é o pai. Como esse espírito foi nascer ali? É uma questão séria. Por que ele foi nascer ali? É o que ele está colocando aqui. Nós vamos responder essa pergunta. Eu mesmo faço pergunta difícil para eu responder, né? Mas vamos lá. Vamos ver o raciocínio de Leon Denis. Também. Vamos lá. Não há nesses problemas lugar algum para a arbitrariedade ou para o acaso. Não é uma coisa arbitrária ou por acaso. Por acaso o fulaninho, aquela criança nasceu ali. O mau uso prolongado de seu livre-arbítrio,
A busca constante de resultados egoístas ou malfazejos é que atraem a alma para progenitores semelhantes a ela. Olha aí, é o que você falou, um aspecto. O mau uso prolongado de seu livre arbítrio, a busca constante de resultados egoístas ou malfazejos é que atraem a alma para progenitores semelhantes a ela. Eles fornecer-lhe-ão elementos materiais em harmonia com seu organismo fluídico, impregnados das mesmas tendências grosseiras, próprios à manifestação dos mesmos apetites, dos mesmos desejos. Abrir-se-á uma nova existência, nova escala descendente para o vício e a criminalidade, é a descida ao abismo. Então, você que chegou aí depois, eu coloquei o seguinte exemplo: como que um espírito vai nascer entre pessoas viciadas, viciosas? Aí essa é a pergunta que começa esse parágrafo. Certas atrações são temerosas para as almas à procura das condições de um renascimento. Por exemplo, famílias de alcoólatras, de devassos, de dementes. Como conciliar a noção de justiça com a encarnação de seres em tais meios? Aí você vai ali debaixo da ponte, a gente passa ali, aqui pertinho, ali na Cidade de Deus. Você vê mulheres grávidas ali, raquíticas, grávidas, feito uns zumbis, entregues ao crack, às drogas, engravida. Onde está a justiça de Deus? Completamente diferente, aquele espírito que está reencarnando ali e um espírito que está reencarnando numa família que fala de Deus, que tem uma religião, religiosidade, uma família que cuida, que vai ao médico. Aquela ali nem ao médico vai, né? Só vai na hora que tiver que nascer. Se fosse, não nascer ali mesmo. Não é isso? Onde é a justiça de Deus? Ele colocou. São espíritos afins que descem ao abismo. Tem espíritos que se drogam ainda com aquelas pessoas. E ele volta para se locupletar naquele meio, nos prostíbulos. Agora, por outro lado, você vê espíritos que vencem ao meio. Não foi Beethoven, que tinha um pai alcoólatra? A mãe morreu teve tuberculose? Tinha 5 irmãos, surdo, doentes, todos eles, numa família totalmente desestruturada, e não surgiu Beethoven? Olha, quando o espírito é forte, ele sobrepõe ao meio. O objetivo da encarnação é o progresso. Aí vocês podem perguntar também, e as trevas? Elas programam reencarnações? E como a treva pode programar uma reencarnação se o objetivo é o progresso? E ela programa. As trevas, eles programam a reencarnação. Bom, você vai nascer com esse objetivo. Agora, você tem um amor de mãe, você vai ter uma professora, você vai ter alguém que vai te dar a mão. Pode ser que nesse percurso você mude de ideia. Pode ser. Agora, aqueles vão cair de pau em cima de você, porque você mudou o curso. Você veio com o objetivo, mas você sentiu o amor da mãe, o amor do pai, e você quis dar um fim útil à sua existência. Você quer caminhar. O objetivo é sempre esse, mas eles programam também. Então o espírito mergulha aqui porque ele quer. No livro Memória de um Suicida, a gente vai ver lá atrás, nós não chegamos lá.
Tem um espírito que quer reencarnar, ele vai reencarnar, e ele pede para reencarnar, não é uma memória de um suicídio, me perdoe, ou é. Mas enfim, a história é a seguinte, ele quer reencarnar no meio de um prostíbulo, porque ele faliu nesse campo da sexualidade. Ele quer reencarnar, ter uma mãe ali no mundo, de desregramento, para ele vencer. Ele pede aquilo ali. Tudo bem. O guia diz assim, olha o que o guia faz. Tinha guia. O guia fala assim, ele vai. Mas no fundo, ele vai porque ele gosta. Ele vai porque ele gosta. Eu conheço uma pessoa, um amigo meu que eu gosto muito dele, pode ser até a reencarnação dele. Ele diz que foi criado num prostíbulo. Nilton, eu tinha relação com as moças, o garoto eu tinha relação com as moças todas lá. Ele gosta ou ele não gosta? Hoje ele tem a família dele, é casado, tem filho, tem... Como é que é a vida dele, não sei, nem me interessa saber. Não sei como é que é. Se é regrada, se não é, não sei. Quer dizer, é uma pessoa que eu gosto muito, mas eu não entrei nos detalhes da vida dele. Algumas coisas ele contou. Então ele foi criado no prostíbulo. Porque afinidade. Que você pergunta, onde é a justiça de Deus? Aí a gente responde, e o livre-arbítrio? Uma vez eu ouvi um espírito dizer assim, em terra de livre-arbítrio, nem Deus coloca os pés. Se é que Deus tem pé, né? Foi uma força de expressão, né? Expressão de linguagem. Porque você escolhe. Você escolhe. É interessante a gente pensar na reencarnação, não é? É ou não é? Não tem outra, não tem outro meio de você entender justiça divina. E muitas religiões, as demais religiões cristãs, diz que tudo está previsto, correto? Ele está ali para não me deixar mentir sozinho. Não, tudo está previsto. Não tem o livre-arbítrio. Deus escolheu você porque você tinha que ser escolhido. Agora, por que Deus escolheu o Maurício e não escolheu o Tiago? Deus quis. Então Deus tem preferência, gosta mais do Maurício do que do Tiago. Não leve em conta o livre-arbítrio. Na verdade, não foi Deus que escolheu o Maurício. Ele escolheu sim o Maurício e o Tiago, e a todos nós. E nós vamos ou não? Fala. Não tem aí o microfone, né? Então vou repetir aqui. A verdade é que, ele pode falar melhor do que eu, porque era pastor de igreja, vai me ajudar muito aqui. Vamos lá. A questão é que eles dizem que são provas. Se, por exemplo, o Tiago nasceu com uma impossibilidade ou na pobreza e o outro nasceu rico, cheio de saúde, é a prova que o Tiago, por exemplo, tem que passar para adquirir a coroa da vitória, para conseguir chegar ao céu. Tá. E é uma prova que ele tem que passar para vencer e conseguir chegar, e não ir para o inferno, mas ir para o céu. Então vou fazer uma outra pergunta. E o outro que nasceu aleijado, mudo, surdo, na favela, flamenguista? Me diz. Então, nesse caso, também se usa isso, que ele tem que passar por aquilo, mas porque ele está naquela situação aqui na Terra. Mas ele irá ser consolado por Deus depois que ele partir. Ele vai chegar e vai alcançar o céu, e lá ele vai ser natural, vai ser bom, vai ser uma pessoa comum, uma pessoa boa, de saúde plena, e vai sentar juntamente à mesa e vai ser servido por Jesus e por Deus. Muito bem. E você queria ter um filho assim?
Não. Pois é. Mesmo sabendo que ele vai direto para o céu, porque ele não fala, então ele não fala mal de ninguém. Ele não escuta. E tem alguns casos que é para obra de Deus também, por exemplo, para milagres. Porque fulano nasceu assim, porque quando Deus opera, porque acontece muito também dentro da igreja, assim como acontece aqui, aqui a gente faz o trabalho de cura, juntamente com os espíritos e tal. Na igreja, a gente acha que Deus está tocando aquela pessoa, o Espírito Santo, e está fazendo a cura, e acontece muitas curas realmente, através de espíritos que a gente comenta e fala que é o Espírito Santo de Deus que está fazendo ali. E os casos que não tem cura? Eu estou querendo complicar cada vez então, mais. Nesses casos, tem casos que não tem cura. Nesses casos é para essa pessoa, para a família passar por aquela prova, para a família passar por aquela prova, e aquela pessoa, ela vai, depois que ela desencarnar, que ela morrer, ela vai direto para os seios de Deus. Então é melhor você nascer aleijado, doente, que você vai viver a eternidade são, bonito no colo de Deus, do que eu nascer saudável e ir para o inferno. Aí diz que a prova é para a família, a prova para os Pois pais. é, mas então por que Deus quis a prova para a família do Maurício e não quis a prova para a família do Tiago? Por que escolheu o Maurício para sofrer a vida inteira? O Léo contou um caso aqui, que eu não me lembrava lá da Malé, que a mãe tinha 6 filhos. Os 6 eram doentes, problemas especiais, 6 especiais. 2 era mais ou menos, dá para conviver. Os outros 4 não, totalmente enlouquecidos, aleijados, doentes. Poxa, Deus escolheu essa mãe só para sofrer? E esses espíritos vieram só para fazer sofrer? Sofrem e fazem sofrer. Quem ama, quem está do lado. Não é muito melhor, muito mais fácil a gente entender a reencarnação? Tudo bem, vamos lá. A reencarnação, a justiça da reencarnação. Jesus veio falar da salvação há 2000 anos, certo? Hoje você tem, pela ciência, escavações, e que colocam lá o carbono 14, que eu não sei nem o que é, que vai dizer a idade daquela ossada, e já encontraram ossada de humanos que viveram na Terra há 300 mil anos. Sabe o que são 300 mil anos? Para Deus não é nada, né? Para a gente é coisa para chuchu. Para onde foram esses seres? Para o inferno? Para o céu? Estão esperando até hoje o julgamento? Dá para eu habitar lá no céu, se ele for para o céu, um camarada que viveu nas cavernas? Um camarada que era comer gente, como é que é o nome? Antropófago, né? Como chama? Canibal? No céu ele vai ser canibal ou ele vai virar anjo? Por que foi criado lá no Xingu, tem tribos hoje ainda, que não teve contato nenhum com o ser humano? Eles vão para o céu, eles vão para o inferno, e se eu for para o céu, eu vou ficar com eles lá? Fala. Como? Pois é. Olha, não tem explicação. Não tem explicação. Se você não compreender a reencarnação. Esqueleto mais antigo, olha, estão descobrindo de vez em quando esqueleto aí, cada vez mais para trás. Então, se você entender que aquele canibal, que aquele homem da caverna, Cacau, você foi uma mulher da caverna. Não tinha esse rostinho bonito que você tem agora, não. Você já vive há milhares de anos. Teve milhares de reencarnações para você chegar onde chegou. E dizem os espíritos, estamos mais próximos da animalidade do que da angelitude.
a mostrar pelo que a gente come, pelo que a gente pensa, pelo que a gente ainda sente. A gente tem um instinto bem... Às vezes tem animais que têm uma conduta melhor do que a nossa. Sem reencarnação não há explicação. Então, até um certo ponto, você é conduzido, você é direcionado. E quando você atinge o seu livre-arbítrio, você é deixado. Você escolhe. Você escolhe. A gente está estudando um livro aqui da Dona Ivone, que é... Eu acho que eu levei uma bronca que eu demorei muito. Quem atrasou fui eu, vocês me perdoem. O Leon Denis me desculpe. Leon Denis tem o que fazer, né, para estar aqui do meu lado, né? Mas foi uma causa nobre ali que eu tinha que ajeitar. Mas se eu soubesse que ia ficar aqui, eu não teria ido lá. O nosso Leon Denis é um dos guias da Dona Ivone, que escreveu Memória de um Suicida, mas não é no Memória não, é no Drama da Obsessão. O Leonel, que é um dos personagens, ele vem fazendo tanta bobagem, ele foi tão ajudado, até que na última encarnação ele reencarnou como padre. E lá ele foi um inquisidor. E, antes de ser Leonel, lá atrás, como Leonel, ele se suicida. Aí a filha mais velha, de 20 anos, nunca lembro o nome dela, se suicida com 20 anos, Alcina. O menino de 15 se joga debaixo de um trem, mas ele foi salvo na hora, e a família toda queria se suicidar. Olha que confusão. Uma família de 10 filhos, miserável, e o chefe da família se suicida. Que problemática, né? Ah, então Deus quis. Deixou ele se suicidar, tinha mais que Deus sabia que ele ia se suicidar. A filha se suicida, a família numa confusão, somente a mãe está arrumando recursos para eles sobreviverem, porque são miseráveis. E ele era afeto a jogo, gostava do jogo, até que um dia desviou lá um dinheiro grande da firma que ele trabalhava. Ele sempre foi rebelde. Depois que casou, deu uma sossegada, fazia um filho atrás do outro, mas se promiscuía, né, com as mulheres, e gastava o dinheiro no jogo. Enfim, o que esses filhos todos fizeram para nascer nessa família? E ele se suicida. Enfim, mas não é isso que eu quero contar, não. Só para situar a ideia, só para se situar. O guia dele diz assim para o Dr. Bezerra de Menezes: olha, a ordem veio do mais alto. Ele tanto vem errando, tanta ajuda que ele teve, que nessa encarnação foi deixado ele fazer o que ele quisesse, entregue ao seu livre arbítrio, totalmente. Imagine você ser um protetor, já está ruim? Imagine o protetor se afastando. Aí culmina no suicídio. Então, quando você vê que toda aquela família estava ligada à Inquisição e que todos aqueles obsessores sofreram na mão deles cruéis torturas, crudelíssima, até a morte, quem, na verdade, mais sofre ali? O que está perseguindo ou o perseguido? Ou todo mundo sofre? Ninguém é inocente, todo mundo é culpado? Vocês estão vendo a trama da vida? E quando você começa a desvendar essa história, você, isso aqui é a lei de ação e reação. Estão apenas aqui colhendo o que plantaram. Colhendo o que plantou. Então, sem a reencarnação não tem explicação, porque Deus seria injusto. Deus não é onisciente? Na igreja fala que Deus é onisciente. O que é ser onisciente? Ele vê tudo, ele sabe de tudo. Então, quando ele criou
alguém, ele sabia que esse alguém ia falir. Então Deus é sádico, porque ele criou alguém para ir para o inferno. Ele já não sabia, não é onisciente? Então vai contra um dos atributos divinos. Ser único, onisciente, soberanamente justo e bom. Então ele não foi justo nem foi bom, porque ele criou fulano. Você vê, eu estava vendo eu não devia ter visto aquilo que está na minha cabeça até agora. Eu vi lá no WhatsApp, fui falando, e vi o policial contando uma história. Eu me interessei com essas histórias, você se interessa. Ele contou a história, não vou dizer lá, também nem me lembro o nome, de que um menino de 12 anos, ele era um terror na comunidade. Ele só ouvia falar naquele nome, ele tinha um apelido. E teve uma chacina lá no lugar lá, no bar que teve uma chacina. Tinha acabado de ter o tiroteio e eles chegaram, estavam por ali e chegaram. E foi o fulano, ele viu debaixo do carro um menino. Aí ele pegou o menino pela mão. O menino, tio, eu tô com medo, tio. Andou com o menino, tio, para lá e para cá, tio para lá, tio para cá. Até que lá para... Vou encurtar a conversa. Levou o menino em casa, o menino bateu na porta, é aqui que eu moro, tio, lá num beco lá. Aí a mãe de lá, é você, fulano? Aí os policiais, esse é fulano? Não, sou eu, mamãe, sou eu. É você, fulano? É você, sim. Aí os policiais, esse era o maior, era o maior matador lá da área, o pior de 12 anos. Levaram para a delegacia, chegou lá, o menino se revelou, olha, tio, daqui a pouco eu vou sair daqui, vou ganhar uma roupa nova, vou ganhar um dinheirinho e vou embora, amanhã eu estou indo embora. Falou pro policial, já não chamou mais de tio, né? Ele ficou rindo. Como que Deus, sendo onisciente, criou um espírito voltado para o crime? Porque ele sabia. Sabia ou não sabia? Ele sabia. Então ele é sádico, ele não é justo. Muitas crianças, vocês colocam aqui no Google agora, 9 milhões de pessoas morrem de fome por ano no mundo. 22 mil por dia, 20 mil por dia. E na grande maioria crianças. Como que Deus criou uma criança para morrer de fome? Quiçá os seus pais vão morrer de fome junto com ele, porque nasceu também vai morrer todo mundo. Nesse exato momento tem uma criança morrendo de fome no mundo. Para que Deus criou? Para morrer de fome e depois ir para o céu? Então eu quero nascer e morrer de fome, porque eu vou para o céu. Tem explicação? Me diz, Diego, tem explicação? Se o fiel te... O devoto pergunta a você, você vai explicar como? Desligar esse negócio. Eu sabia que você ia tocar aqui. Você vai dizer, eu não sei explicar. Não é mais fácil você entender que aquele espírito ali é a reencarnação de um espírito mau, que está no mal, que gosta do mal? Não é mais simples? Se Jesus falou da reencarnação o tempo inteiro, e por que não falam da reencarnação? Doutrina espírita é para quem gosta de pensar. Tem que pensar. Porque a dor, quando não bate na minha porta, enquanto é para os outros, está tudo bem. Mas quando espirra na minha vida, opa, não, meu filho, é porque Deus quis. Mas Deus quis logo comigo? Por que comigo? Deus não é justo. Aí vem a descrença, vem a revolta,
Aí a religião faz muito mais descrentes do que crentes. E quantos vão às casas religiosas e não seguem os preceitos? Vamos falar das casas cristãs. Dentro da religião tem gente que faz de tudo, que rouba, que mata, fala da vida alheia, que usa droga, que se prostitui e por aí vai. Quantos de nós? Uma impressão. Há 2000 não, porque Moisés, 1500 anos antes, falou: não matarás. O homem ainda mata? Não roubarás. Não cobiçarás a mulher do próximo. Tinha que botar o marido também, né? Tá normal, tá comum. Não invejar o outro, né? Não cobiçar o seu boi, seu asno, não tem inveja do outro. Tem ainda isso tudo? Os 10 mandamentos, logo os 10, nenhum dos 10 é cumprido ainda hoje, pela grande maioria. Por isso que tem guerra, por isso que tem fome, por isso que tem fome, por isso que tem guerra, por isso que tem tudo todo lixo que você vê por aí. Tem favela. Por que tem favela ali? Por que aquele povo não pode ter dignidade de morar numa casa confortável, de ter acesso a uma educação boa? A própria educação está toda deturpada, que é mais que o circo pegue fogo. É o mal semeando. Porque Deus quer. Pô, esse Deus não é meu Deus, não. Aí quando o povo entender a pluralidade também a pluralidade dos mundos habitados, muitas religiões vão ter que mudar os seus conceitos. Assim como mudou quando foi descoberto que a Terra não era o centro do universo. A Terra era um planeta que girava em torno do Sol, em torno do seu próprio eixo. E quando todo mundo entender que as muitas moradas da casa do Pai são os diversos planetas com humanidades como a nossa, vão ter que mexer, vão ter que entender. Aí vão ter que buscar onde é que está o inferno. E o que é o céu? O céu está em cima. Mas o japonês está olhando para baixo, está vendo o céu também. Onde é que é o céu? Em cima ou embaixo? Coisas simples, raciocínios simples, que vêm corroborar com a reencarnação. Aí ele continua aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Não há, esse aqui, será que eu li? Nesses problemas, lugar algum para a arbitrariedade ou para o acaso. A gente leu. Vamos aqui para baixo. Dona de seu destino, a alma tem de experimentar o estado de coisas que preparou e que quis. Nós somos donos do nosso destino. Então a gente vai experimentar aquilo que a gente preparou. Você planta dor, vai colher dor. Não se colhe uvas nas sarças, né? Nos espinheiros. Todavia, depois de ter feito de sua consciência um antro tenebroso, um covil do mal, terá de transformá-la em templo de luz. O rio que passa, até passa um rio aqui atrás, ali atrasinho, passa ali, vem lá de Vargem Grande, vai desembocar lá no mar. Tem uma lagoa ali. O homem poluiu, não tem mais peixe. É esgoto puro. Ele vai ter que nascer ali, ele vai ter que limpar, isso vai ter que ser água pura de novo. Isso vai acontecer. O mal precisa chegar a um nível, como está no livro dos Espíritos, em que ninguém aguenta mais, para que o bem comece a se sobrepor. Olha aí o nosso país como está. Vai chegar um ponto que vão dizer assim, não dá, não quero isso para mim. Aí vão mudar. Mas ainda não chegou nesse ponto. Tem uma porção de gente que vibra, que quer mesmo. As faltas acumuladas originarão sofrimentos mais vivos,
as encarnações suceder-se-ão mais penosas, mais dolorosas. Caramba, por quê? Porque eu plantei dor. Apertar-se-á o círculo de ferro, até que a alma, esmagada pela engrenagem das causas e dos efeitos, por ela criados, compreenda a necessidade de reagir contra suas tendências, de vencer suas más paixões e de mudar o rumo. Aí vem a dor. Quando todo mundo compreender que você vai colher daqui a pouco aquilo que você plantou, você vai ter que mudar. Quando você entender isso, você vai encontrar depois exatamente o que você deixou. Eu fui ali na obra ali, estava a obra lá, tinha roupa pendurada em tudo quanto é lugar, sapato, uma bagunça, um banheiro, uma imundície. Eu olhei aquele banheiro e falei, meu Deus, como é que pode? Aí eu me dei uma reclamada lá. Falei, poxa, o troço aqui está lá. Quero ver a obra, trago pessoas aqui para visitar, é um aspecto muito ruim. Poxa, todo dia eles estavam encontrando, eu fui lá uma vez, duas vezes, uma semana, aquela bagunça, até que me incomodou tanto, que eu disse, não pode ficar assim. Aí limparam, tiraram tudo de um lugar, juntaram tudo no outro canto, lavaram o banheiro, ficou até perfumado o banheiro, ficou limpinho, eu fui lá, tudo bem, eu falei, pô, legal, ficou bom. Aí um grupo me chamou, falei assim, pô, seu Nilton, o senhor que reclamou aí da bagunça? Eu falei, que bagunça? Não, porque disseram que foi o senhor, a gente estava bem lá embaixo, as nossas coisas estavam lá, era fácil trocar de roupa e ir embora. O senhor é muito gente boa, eu sabia que não foi o senhor. Eu falei, não foi eu mesmo não, deixei para lá, usaram o meu nome lá, né? Aí tudo bem. Agora vocês vejam, eles reclamaram da limpeza que foi feita. Eles gostam da bagunça. Aquele banheiro bem sujo, tem lá a água, tem um filtro enorme, botando filtro, foi caro o filtro caro, purificar água. Não, fica um gosto diferente, bebe a água direto lá do poço. Eu mandei fazer agora uma análise da água, foi para o laboratório, essa semana deve sair. Quer aquilo, gosta daquilo. É deles. Eu falei, meu Deus, como é que pode? Não adianta, é atirar pérolas a porcos. Eu falei, agora mantém assim, já que limpou, mantém assim. Mantém porque tá bom. É impressionante. É a alma humana, é o ser humano. É diferente. Não é porque eles são mais pobres, não é a pobreza nem a riqueza, tem rico relaxado. É da alma. É igual aquela história que eu conto. Hã? Não tem explicação. A gente foi lá no Xingu, tinha lá aquilo que eu já contei, as instalações da FAB lá, tudo muito bonita, foi desmanchado para os índios lá, eles depredaram tudo, tacaram fogo no taco, as paredes que tinham lá. A única coisa que eles fizeram foi destelhar as casas, que era aquela telha de amianto, e levaram a telha para a oca. A oca é de chão, de terra. Quem já entrou numa oca, todo ano a gente ia lá visitar aquelas tribos, fazia indianismo. A oca é chão batido, com palha em cima, acho que estava com vazamento na palha, botaram a telha lá, amarraram a telha de um lado e do outro da oca lá para ficar. Agora vai entender uma cabeça dessa. Agora, se você entender que a alma humana ela é criada também e ela também tem idade diferente, como Jesus é um irmão. Olha que espírito é Jesus. Ah, mas Jesus é Deus. Poxa, mas o Evangelho desmente isso todinho, o tempo todo.
Jesus nunca disse que foi Deus, nada aponta para isso. Mas umas cabeças acham que Jesus é Deus e trabalha isso. O que você vai fazer? É maturidade espiritual. Está cansativo essa aula? E por que você está dormindo, Jussara? Então explica o que eu acabei de falar. Falei nada disso. Acorda, Jussara. Acorda. Estava bebendo água estagnada, né? Tá vendo? Vamos lá. A partir daí, por menos que o arrependimento a tenha tocado, sentirá brotar em si forças, impulsões novas que a levarão para meios mais puros. Quer dizer, a alma vai despertando com tudo isso para coisas melhores. Ali aurirá formas, elementos bem mais apropriados à sua obra de reparação, de renovação. Poxa, os fariseus conheciam a lei de mosaica, conhecia profundamente. Paulo de Tarso era um rabino, era um fariseu, conhecia, todos eles conheciam. Jesus vem e diz: eu não vim destruir a lei mosaica, eu vim cumpri-la. Não tacaram fogo, não tacaram não, mas botaram na cruz. Se pudesse, tacava fogo também, porque não era o hábito, o fogo veio depois. Como é que pode? Se eles conheciam e Jesus vem confirmar a lei de Deus, agir conforme a lei, como eles tinham a religião, mas não tinham a religiosidade, opa, esse cara vai prejudicar os nossos negócios. Ó, interesse econômico, vamos matar ele. Você tinha lá um Gamaliel, você tinha lá um fariseu, Gamaliel, como posso eu nascer de novo? Como é o nome dele? Como eu já velho posso nascer novamente? Não. Como eu já velho posso entrar novamente no ventre da minha mãe? Hã? Não, vocês estão falando e está saindo da minha cabeça. Você tinha uns ou outro lá muito bom. Centurião. Não, que centurião. Não. Não. Pô, em verdade é necessário nascer de novo. Aí ele pergunta: como eu, já velho, posso entrar novamente no ventre da minha mãe? És mestre em Israel e não conhece essas coisas? Em verdade eu vos digo, é necessário nascer de novo. Não, meu Deus, vocês estão falando, o nome fugiu da minha cabeça. Como é que é? Tá aqui, eu vou ver aqui, tá no capítulo, tá no início aqui, eu vou achar. Ninguém pode nascer de novo. Tá aqui, ó. Vocês não estudam, ainda me atrapalharam falando um monte de nome aí. Tá aqui no item 2 logo, ó. Quem acertava ganhar o meu celular? Nicodemos. Você tinha lá um Nicodemos, agora você vê. Nicodemos era doutor da lei. Ele não entendeu a reencarnação. E Jesus estava falando da reencarnação para ele. Mesmo como doutor da lei, ele disse: como posso eu, já velho, entrar de novo no ventre da minha mãe? Se Nicodemos tivesse falado ali do batismo, como diz aí as igrejas, Jesus tinha combatido. Eu não falei nada disso. Eu não falei que você ia reencarnar. Não estou falando disso. Estou falando do batismo. Mas Jesus não disse isso. São coisas que passaram, né? E não tem como desmentir. Então Jesus falava da reencarnação. Naquela época não se entendia ainda, como hoje ainda não se compreende. É coisa do demônio. Ainda tem gente que diz que aqui é a casa do demônio. E eu sou o chefe dos demônios. Já tem gente que diz isso.
Veio uma pessoa aqui, também de uma igreja, muito interessante, fiquei com pena dele, era uma pessoa muito simples, e estava falando com a filha, que estava na casa espírita, e a filha no telefone aos berros, isso é a casa do demônio, sai daí, pai, sai daí. Aí ele pegou o telefone, o celular, ele atendeu, estava atendendo ele, diz para ela que aqui não é a casa do demônio, nem que o senhor é o demônio. Eu falei, mas como é que eu vou dizer isso para ela? Ó, eu não sou o demônio não, tá? Ainda tem cabeça assim, o que você vai fazer? Eu tenho um evangélico que diz que o espiritismo é do demônio, que Deus, que Jesus, que não pode se comunicar. É isso mesmo. Pois é, vamos lá. Deixa eu continuar aqui que eu até fugi um pouquinho. Na alma arrependida e enternecida penetrarão raios e eflúvios, aspirações desconhecidas, necessidades de ação útil, de devotamento, despertarão. Aquela lei de atração que a empurrava para os antros sociais ficará a seu favor, tornando-se instrumento de sua regeneração. No entanto, a elevação não se fará sem dor. Aí entra a dor, Maurício. A ascensão não prosseguirá sem dificuldade. As faltas, os erros de outrora repercutem em causas de obstrução nas vidas futuras. O esforço deverá ser tanto mais enérgico e prolongado quanto mais as responsabilidades forem pesadas e o período de resistência e obstinação no mal mais extenso. Durante a rude subida, por muito tempo, o passado dominará o presente e mais de uma vez, seu peso fará que se curvem os ombros do caminhante. Mas do alto, mãos caridosas estender-se-ão para ele e ajudá-lo-ão a transpor as passagens mais escarpadas. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 100 justos que perseveram. Bonita essa passagem, né? Há mais festa no céu por um pecador que se arrepende, porque 100 justos que lá estejam. A gente lembra lá da passagem, essa passagem é o finalzinho da passagem dos 2 irmãos, né? O filho pródigo, quando retorna à casa do pai. Ah, então o filho pródigo foi para o céu. Não, ele se arrependeu e ele vai ter que responder por tudo que ele fez. Ele vai voltar, ele vai trabalhar. Então, gente, eu acho que tá bom por aqui, senão vocês não vão me aguentar. Eu não acabei ainda esse capítulo, eu ia acabar, mas não vai dar tempo. Foi bom o estudo? Foi? Deu para cansar? Não, né? Muito interessante. Estudar a reencarnação, estudar a doutrina espírita é de uma beleza. Só uma frase do outro parágrafo. Nosso futuro está em nossas mãos. Nosso futuro está em nossas mãos. Vamos fazer a nossa prece, agradecer a Leon Denis, agradecer aos guias aqui presentes, agradecer ao altivo e à direção espiritual da nossa casa de amor. Agradecer a Allan Kardec, que desvendou, que reuniu em feixes essas ideias esparçadas pelo mundo. Ideia da reencarnação, uma delas. Obrigado, Leon Denis, que deu continuidade a essas ideias, trazendo esse estudo detalhado sobre a reencarnação na obra em que estamos estudando. Que seja em nome, então, de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do altivo e da direção espiritual da nossa casa de amor, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Senhor, e acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje, em torno do livro O Problema do Ser e do Destino. Que assim seja.